Então, assim, envolvidos mais um pouco nessa essência espiritual, buscando nos aproximar do nosso Mestre Jesus, que possamos estender as nossas mãos para alcançar as dele. Porque o caminho, meus irmãos, é um caminho árduo e difícil, e que nós constantemente necessitamos do auxílio espiritual. Jesus, bom e amado Mestre, aqui nós nos encontramos como as sementes escolhidas por Deus, para que possamos auxiliar no trabalho da grande seara. E hoje, Jesus, convictos da sua essência e do vosso amor, queremos fazer parte da tua ceia, contigo, junto contigo. Boa noite, pessoal. Boa noite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, tá? Para falarmos um pouco sobre Jesus. E falar de Jesus não é fácil. Não é fácil falar do ser mais importante que nós tivemos na face da terra. Jesus, ele é a essência de Deus vivida no planeta, vivida na terra. E ele foi muito esperado. Jesus foi um ser muito esperado. Desde os tempos remotos, já falava-se de que um dia viria um Messias que pudesse reformular toda a situação da barbaridade lá de trás, que foi causada por, às vezes, por desconhecer ou por querer não aceitar as verdades de Deus. Que Deus, quem é Deus? O que é Deus? Deus é a força suprema que fez tudo para nós, fez todo o universo. Porém, no decorrer dos tempos, foi se distorcendo essa essência de Deus até chegar a Moisés e Jesus. A primeira revelação foi Moisés. A segunda revelação foi Jesus. E a terceira revelação é o Espiritismo, o Espírito da Verdade. Porém, eu falo com toda certeza para vocês que o Espiritismo em si não é a religião do futuro. Não, tá bom? A religião do futuro não é o Espiritismo. Porém, o Espiritismo é o futuro de todas as religiões. Que um dia todos nós vamos ter que nos compenetrar para falarmos a mesma língua, as mesmas situações. E nós vamos ter que entender de que as vidas sucessivas faz parte do nosso aprendizado. Se é para que possamos evoluir e reparar, nós necessitamos reencarnar. E o Mestre Jesus, ele veio no tempo predito, quando o caos estava estabelecido, surge Jesus para poder nos colocar uma rédea, nos colocar em um caminho convictos não da salvação, mas em um caminho aonde possamos entender qual é a nossa verdadeira essência. E Jesus nasceu, cresceu, viveu lá a sua juventude, e num dia de sábado, Jesus entra numa sinagoga, já com seus 30 anos, e ele ele perguntou-se quem quer fazer nesse dia de hoje a explicação da palavra do Torá, que era um pergaminho que chegava assim e lia. Aí Jesus levantou a mão, foi lá, abriu o pergaminho e leu. Hoje cumpre-se a profecia de que iria vir o Messias. Não posso falar isso, ele está blasfemando, como pode falar que hoje cumpre-se a profecia? E ali houve um alvoroço, porém, nesse instante começou-se a pegada de Jesus, as caminhadas de Jesus. E Jesus não ficou famoso porque ele tinha esse dom da palavra, da revelação, não. Jesus ficou famoso porque ele fazia curas. Ele curava. Quantos que ele não curou? Então, era praticamente uma busca
de uma essência para a salvação do corpo, não da alma. Mas Jesus, com toda a sua sabedoria, ele curava o corpo e curava o espírito, ele evangelizava. Porém, então, as maiores buscas era para conseguir cura, porque até então, nós temos que pensar bem que naquele tempo era uma lei severa, olho por olho, dente por dente, de falar assim, amor. Quem não tinha coragem de falar em amor naquele tempo? Mas Jesus veio falando em amor. Então, toda aquela multidão que envolvia ele queria cura, mas ouvia o que ele falava. E quando ele falava, ele transformava as criaturas, transformava corações. Porém, Jesus ele veio trazer essa revelação para aqueles que estavam mais preparados para poder entender, porque assim, o povo era ignorante, nós somos ignorantes de conhecimento, de saber, somos mesmo, tá bom? Tanto que fala lá, certo? Conheceis a verdade e ela vos libertará, mas nem sempre nós queremos ouvir a verdade. Nós temos os nossos contextos, aí, nossas paixões, a nossa vivência, porém, se nós conhecemos mesmo a verdade, nós vamos nos libertar. Então, quem eram os preparados para poder aceitar ou ouvir as palavras que Jesus tinha para dizer? Eram os sábios e os prudentes. Porém, quando Jesus chegou, que ele começou a mostrar quem ele era, ele começou a se revelar praticamente, os doutos e os prudentes o repeliram, e com agressividade. Por quê? Diversos motivos, que não vamos entrar nesse detalhe agora, mas por diversos motivos quiseram afastar Jesus. Então, já que eles não estavam aptos a poder receber o que Jesus veio fazer, veio falar, então vamos pegar os pobres de espíritos, aqueles que estavam mais esquecidos da sociedade, que eram o pobre. Então, por isso que Jesus começou a falar para as criaturas ainda pouco sábias, mais ignorantes. E ele começou a falar, ele veio trazer a boa nova. E qual é a boa nova? A boa nova é o Evangelho de Jesus. A boa nova é o Evangelho. E por que os sábios e os prudentes eram os mais preparados para poder entender o que Jesus estava falando? Eles tinham conhecimento, tinham estudo. Era mais fácil um douto, um sábio, entender Jesus e depois passar para aqueles que eram mais carentes, mas porém não conseguiram fazer isso. Então, olha o trabalho que Jesus teve para poder evangelizar um povo que era carente, um povo que não podia entender muitas situações que precisava ser entendido. Porém, ele começou a falar para o povo explicitamente, colocando aonde procurava a criatura entender da sua transformação, não uma transformação espiritual, que é a transformação espiritual nós tentamos fazer hoje, mas a transformação de aceitação, de aceitar o outro, porque lá naquela região que Jesus vivia ali na Palestina, lá entre os hebreus lá e os saduceus, aquele monte de seitas, eram contendas mesmo, de alta agressividade, tanto que eles não se falavam, não trocavam favores, não faziam comunhão conjugal de um ser para o outro por causa das suas seitas. Olha como era uma coisa difícil naquela época para poder trabalhar. Então Jesus teve muito trabalho com isso, porque por mais que tinha aquela multidão de pessoas envolvidas com Jesus, de todas aquelas seitas ali, um monte, né? Porém, quando Jesus falava, alguns aceitavam e outros não. Alguns aceitavam e outros não. Porém, ele foi fazendo ali um trabalho de reconciliação entre os povos. Então ele começou a falar muito por parábolas, né? E aí uns discípulos perguntaram para Jesus: mestre, por que você fala por parábolas? Porque eles não estão em condições de entender profundamente
aquilo que eu preciso passar. Então eu falo por parábolas que eles ouvindo, eles não entendem. E aí, nós hoje, dentro da doutrina espírita, as parábolas de Jesus, a terceira revelação. O Espiritismo veio para poder levantar esse véu da nossa obscuridade e nos revelar praticamente as essências de Jesus, que falava por parábolas. E se nós que estamos aqui, nós somos religiosos, mas nós somos pouco religiosos, deveria ser muito mais. Se perguntarmos aqui, para nós aqui, quais são as parábolas que Jesus falava, pouco de nós vai saber. Ou talvez não vamos saber nenhuma. Porém, as parábolas eram ensinamento para o povo daquela época. Mas será que não cabe a nós hoje ainda também ouvir essas parábolas de Jesus? Então, o Espiritismo veio para poder nos trazer uma revelação ainda mais profunda, que é falar da reencarnação. Veio falar da reencarnação e veio falar para nós de que a nossa verdadeira essência é a transformação do eu espírito. Agora sim, nós vamos falar do eu espírito. No tempo de Jesus, era uma transformação material, porque o povo estava convicto ainda de que ia ganhar o céu, através da aquisição de valores. E hoje nós sabemos que nós vamos ganhar o céu através das nossas propensões espirituais. E quando ele fala que ninguém sairá daqui sem ter pago até o último iota, até o último ceitil, é porque nós vamos pagar até o último ceitil. É porque nós vamos ter que fazer com essa nossa essência de vida, que nós saímos daqui do mesmo jeito que nós entramos, puros de coração. Agora, o futuro das religiões é o Espiritismo, o futuro delas, né? Agora, por que nós não estamos, até que está cheia, isso é muito bom, né? Mas tem dias que vem aquele pouquinho de gente. Se nós formos aí nas outras religiões, hoje é uma quarta-feira, tem gente saindo para fora, não é verdade? Tem gente indo para fora. Por quê? Por que tem gente indo para fora? E adotar, está certo que o Espiritismo é novo, tem que 170 anos, 180 anos, ainda é novo ainda, né? Porém, é um tempo onde nós ouvimos falando tantas verdades, tantas situações que são verdadeiras, porque o Espiritismo, ciência, filosofia e religião, ciência, filosofia e religião. São três conceitos de que não podem estar desprendidos um do outro, porque a ciência tem toda a sua parte de demonstração científica, a religião a parte da propensão para seguir uma vida boa, e a filosofia para que possamos entender o que está à nossa volta. Isso nós entendemos trocando ideias, lendo os livros. Quando eu leio é a ciência, mas se eu troco essa ciência com outro, estou filosofando, onde nós vamos entendendo qual é o nosso verdadeiro progresso. Agora, nós não estamos com as casas ainda lotadas todos os dias, porque o Espiritismo tem uma diferença única dos outros credos, que é a questão da responsabilidade. E essa situação, Jesus não podia falar naquele tempo que você é responsável por aquilo que você faz, não podia falar. Mas hoje, o Espiritismo fala que cada um é responsável por aquilo que faz. Mas, possa ser que você não entenda isso ainda, que é a questão da ação e reação, e já ouvi falar aqui em outras palavras aqui. Mas qual é então essa responsabilidade? Contudo, hoje o Espiritismo traz essas revelações para nós, para que você não possa colocar-se como ignorante. Não sabia. É claro que você sabia. Se você está dentro da doutrina espírita já que há 1 ou 2 semanas, você já sabe então que você tem uma responsabilidade com o mundo, com você mesmo, com a sociedade, com aqueles que estão à sua volta.
Isso é uma essência de muita complexidade? Não, não é de valor, valor moral. E essa responsabilidade qual que é? Eu posso colocar essa cadeira aqui. Eu posso colocar essa cadeira aqui. Eu posso fazer o que eu quiser. Só que eu estou atrapalhando o caminho de alguém. De alguém. Porém, eu tenho que ter a consciência de que um dia na minha vida, eu vou ter que voltar, pegar ela e colocar aqui, porque aqui é o lugar dela. E isto é o que o Espiritismo nos ensina. Quanto tempo vai passar isso? Para que eu possa ter a consciência de ir lá, pegar a cadeira e colocar ela de novo no lugar. Vai passar 1 ano? 10 anos? 20 anos? 80 anos? 1000 anos? 1000 anos? Nossa, 1000 anos. Aí umas 7, 8 reencarnações. Para que eu possa ter consciência. Então, quando Jesus ele coloca que veio trazer essas situações para os sábios, os prudentes, eles não puderam entender, ele começou a colocar para nós, que lá naquela época já foi se criando uma semente dentro da nossa mente, da nossa consciência, de que um dia nós estaríamos aqui ouvindo isso. Um dia nós estaríamos aqui ouvindo isso. Você não adentrou a casa espírita só porque você quis. Não. Eu vou lá porque eu estou com problema. Não. Você foi preparado para isso. Foi preparado para ouvir essas verdades. E é essas verdades que hoje nós temos que trabalhar elas. Então o Espírito da Verdade, quando ele chegou trazendo esse conceito para nós. E, eu falei, ele não veio, o Espírito da Verdade que auxiliou Kardec na codificação do Espiritismo, em promover aí os livros da base do Espiritismo. Quando o Espírito da Verdade chegou, ele não chegou só para o Espiritismo, não. Ele veio para todas as religiões. Todas. Todas as religiões teve a mesma essência que Kardec teve quando ele codificou o Espiritismo. Mas como pode ser isso? Por quê? O Espírito da Verdade, ele é um ser crístico. O Espírito da Verdade não é Jesus Cristo. Alguns pensam que o Espírito da Verdade é Jesus Cristo. Mas não, porque se fosse Jesus Cristo, ele falaria assim, certo? Eu voltarei para que eu possa continuar falando aquilo que estou falando, ensinando, mas não, ele disse assim, eu rogarei ao Pai que vos envie um outro Consolador, que ficará eternamente convosco, um Espírito da Verdade que vós não conheceis, mas que estará em vós. Então, o Espírito da Verdade é um Espírito da mesma essência do Cristo, ali de conhecimento, porém é uma falange de espíritos, não era uma espírito, era uma falange de espíritos. Por isso que quando eclodiu a essência espiritual, surgiu para todos os credos, para assim, nós tivemos o nosso modo de trabalhar, mas as outras religiões tinham o seu modo de pensar, e dormindo você é influenciado, é claro. Quando uma pessoa de um outro credo ele senta na cadeira e começa a escrever um livro, quem disse que ele está escrevendo? Não é verdade? Quem disse que ele está escrevendo? Ele pode estar consciente, mas existe a incorporação consciente. Então, para o médium, para aquele que escreve ali, o psicólogo, ele pode escrever consciente ou inconsciente. Por isso que as revelações veio para todas as religiões. Porque a mudança em si, meus irmãos, a mudança em si não está no aspecto da religião, não, está no aspecto do ser. O que muda a questão, a questão que muda é a questão da responsabilidade. E aí, então, eles falam assim, mas então o seu espiritismo é tão bom, por que Deus não me toca para que eu possa ver, para que eu possa sentir? Uma pessoa que não é espírita, tá bom? E que não aceita porque não vê, porque não sente. Então por que Deus não me toca para que eu possa ver que é verdade? Porém,
nós sabemos que existe aí pessoas ou líderes religiosos que falam que mesmo que eu veja, eu não acredito que exista. É verdade. Se ele chegar aqui e ver uma cadeira aqui levantando aqui assim, certo? Isso aqui, aquilo ali é ficção, é mágica, ficção. Não acredita. Então, por isso que, aí fala assim, mas Deus não poderia tocá-los? Claro que não. Deus não vai tocar ninguém para poder se fazer uma revelação, para mostrar o poder de Deus, o poder dos Espíritos. Os Espíritos têm poder. E os Espíritos têm muito poder. Muito poder. Porque quando você pede algo, mas eu pedi e não recebi. Que jeito que você pediu? Porém, em pedir e receber, existe duas diferenças. Existe fé e merecimento. Fé e merecimento. Às vezes você tem muita fé, mas não merece. Ou às vezes você merece muito, mas não tem fé. Vê a diferença, né? Então tem as duas coisas que tem que andar junto. Fé e merecimento. Vocês estão andando assim, ó. Uma palavra para cá. Então, agora, como que eu vou fazer então para receber isso que eu quero? Continue trabalhando. Continue trabalhando. Possa ser que um dia você consiga aquilo que você está buscando. Possa ser que um dia você consiga. Mas possa ser que não consiga nesta encarnação, pode ser as outras. Então, as vidas sucessivas nos promovem uma esperança de uma vida melhor. Eu vou desencarnar e vou reencarnar novamente, que eu possa vir melhor, que eu possa vir melhorado. Então, essa situação, dentro das religiões, essas diferenças, existem simplesmente na questão da aceitação. Porque quando eu falo que os Espíritos têm poder, e esse poder é um poder que eles promulgam para nós, é para que eu possa entender de que Deus está no comando de todas as nossas ações. Então Deus não vai chegar lá na criatura e fazer algo maravilhoso para ele ver que existe a essência espiritual, não. Ele deixa que passe o tempo. Passe o tempo, porque um dia, que não está muito longe, também muito perto, todos vão ter que se ajoelhar diante de Deus, não se ajoelhar, mas reconhecer o poder de Deus. E isso acontece porque nós estamos num mundo de provas e expiações, pessoal. Aqui é um mundo de provas e expiações, porém, aqui tem mais sofrimento do que alegria. Né? Aqui tem mais sofrimento do que felicidade, tá bom? Tem mais, né? Se nós conseguimos viver um pouco em paz, graças a Deus, porém, nós sabemos da luta que nós temos no nosso dia a dia. É em casa, é comigo mesmo, é no trabalho, é na sociedade. Então, isso são lutas que nós temos que ir passando. Porém, a dor, ela é algo que faz nós gemermos e chorar. Tá certo? Faz nós gemermos e nós chorarmos. E um dia nós vamos ter que precisar desse Pai, e esse Pai é Deus, para aliviar a minha dor. Porque eu acredito que muitos de nós aqui da Casa Espírita, muitos de nós chegamos aqui pela dor. Eu cheguei pela dor. Porque tem outra, né? Eu cheguei pela dor. E a dor é forte. Né? Eu era evangélico, aqui de Bíblia embaixo do braço. Né? Muito tempo, né? Muito tempo. Oi? Desde o século passado, né? Isso, já faz uns bons anos, né? Mas eu tive que largar a Bíblia e pegar o Evangelho. Porém, eu aprendi. Então, muitos de nós chegamos pela dor. Então, Deus deixa que essa criatura que ainda está desregrada do entendimento da verdadeira essência da vida espiritual, que ele um dia chegue até ele, pobre do pródigo, e peça perdão para Deus. Então, hoje, nós temos uma essência maravilhosa em nós, que nós já reconhecemos de que Deus existe. Nós já reconhecemos de que nós não estamos sozinhos, que nós já reconhecemos de que a minha tarefa aqui no mundo,
é melhorar. A minha tarefa aqui não é viver para os outros, não. A minha tarefa aqui é melhorar. Melhorar a minha essência. Se é uma propensão de evolução espiritual, eu tenho que melhorar. Porém, por que eu não melhoro então? Eu não melhoro porque eu quero melhorar as coisas, as situações, as pessoas. Não. Eu tenho que melhorar. Quando eu começo a melhorar, tudo começa a melhorar ao seu redor. E aí Jesus, naquele tempo ainda, fez com que as pessoas pudessem melhorar. Olhe, melhore a sua essência de vida. Aperte a mão do seu irmão que está do lado, abrace-o, aconchegue-o. Né? É lógico, nós estamos tentando fazer isso até hoje. Até hoje nós estamos tentando abraçar o outro. E é verdade, tá? Podemos falar, não, mas eu sou uma pessoa melhorada. É nada. Não somos melhorados, gente. Não somos, sabe por que não somos? Nós somos até quando pisar no seu pé. Porque quando pisa no seu pé, por que você muda a sua vibração porque pisou no seu calinho? Quando nós até não falamos algumas palavras desnecessárias, né? Porque quando é a situação comigo, então ainda nós estamos ainda lá ouvindo Jesus falar, faça diferente. Não é assim. Não precisa tanta discussão. Não precisa falar muito. Não precisa tanta torpeza para você caminhar. Só caminhe. Caminhe. Caiu no chão, levante, caminhe. Certo? Mas nós estamos ainda procurando alguém que nos puxe pela mão. Naquele tempo, o povo procurava Jesus para ser curado, porém, Jesus curou muitos, mas nem muitos conseguiu se manter curados. Por quê? Porque é coisa de aceitação. Eu quero mudar. Eu quero que me mude, eu não quero mudar. E ali na casa espírita, às vezes, nós queremos que a casa espírita nos mude, e a casa espírita não vai mudar ninguém. Ninguém. Aquele que está esperando algum benefício aqui dos espíritos, benefício material, não vai conseguir nada. Nada. Porque o trabalho deles não é isso. O trabalho deles é nos empurrar para frente. Mas esse empurrar para frente é uma questão moral, é uma questão intelectual. Não intelectual que eu falo de buscar ciências, não. Nós estamos aqui hoje, na zona leste de São Paulo, batalhando para pagar a faculdade, ou dos nossos filhos. Olha a dificuldade que nós temos. Nós estamos aqui para isso, assim, é porque a nossa necessidade maior não é a evolução intelectual, é a evolução moral. E quando nós nos sentirmos criaturas melhoradas espiritualmente, nós vamos poder alargar os dentes assim, de sorriso. Porque vamos estar em paz. E nada melhor do que você estar em paz. Em paz consigo mesmo. Hoje ainda, nós somos ainda somos ainda o pobre de espírito que Jesus pregava a boa nova. Nós somos os pobres de espíritos. Mas já deveríamos ser os ricos de espírito. Mas porque nós ainda não entendemos e dificultamos a nossa caminhada, nós somos os pobres de espíritos. E enquanto formos os pobres de espíritos, ainda vamos ter lágrimas diante dos nossos sofrimentos. Não era para ser assim, que nós já temos o conhecimento espiritual da verdadeira propensão de evolução. Sofremos às vezes porque nós gostamos mesmo de sofrer. Que Jesus nos abençoe, muita paz, e que possamos nos encontrar aqui outra vez para continuar nossa conversa. Alegria, né, de receber o Irineu, que estudou conosco lá no Pai do Espírito.